Olá, no dia de hoje daremos continuidade com os conceitos vistos na aula anterior, referentes à cinemática de duas dimensões. Além da descrição dos fenômenos circulares, continuaremos com o exercício e mediante um exercício inicial conceitual. No exercício 7, uma escalera se move ao longo de uma rampa. A rampa é retilínea do ponto A até o ponto C, justamente como se visualiza nessa parte da imagem. A escalera ganha velocidade quando desce do ponto A ao ponto E, ou seja, o ponto mais baixo ou inferior dessa curva, onde a velocidade adquire o máximo valor. Sua velocidade passa a diminuir depois de passar pelo ponto E. Desenhar a direção do vetor aceleração nos pontos B, D, E, F. Para compreender esse problema conceitual, valerá a pena analisar o que significa a aceleração. Justamente a aceleração, segundo a cinemática, as noções que tínhamos estudado nas aulas anteriores fazem referência com a mudança do vetor velocidade, tanto em módulo como em direção. Mas nesse caso inicial, desde o ponto A ao ponto C, passando pelo ponto B, a direção da escalera continua sendo a mesma. O problema diz que ganha velocidade. Nessa situação, a aceleração será na mesma direção do seu movimento, fazendo que cada vez caia a uma maior velocidade em módulo, mas que sempre mantenha a mesma direção. Quando passa pelo ponto D, se diz que ainda está descendo, mas começou desde o ponto C a realizar uma curva. E há uma componente da aceleração que caracteriza a mudança do vetor da direção do vetor velocidade, e essa componente chama-se a aceleração centrípeta, apontando ao centro da circunferência ou ao centro da trajetória circular, e ainda assim, como o problema nos menciona que ganha velocidade até o ponto há uma componente pequena da aceleração paralela a esse deslocamento local e outra perpendicular, ou na direção normal. Quando passa pelo ponto E, se diz que atinge a velocidade máxima. Portanto, não tem uma aceleração, uma componente de aceleração a favor ou em contra do próprio módulo do vetor velocidade ou na direção tangente à trajetória, para ser mais rigorosos. Não tem uma aceleração que caracterize um acréscimo ou uma diminuição do módulo da velocidade. Portanto, será única e exclusivamente uma aceleração na direção centrípeta, na direção normal à trajetória. Lembrando-lhes que a direção normal é perpendicular à direção tangencial à trajetória, pois o vetor velocidade estaria justamente aqui horizontal. E quando passa pelo ponto F, a sua velocidade diminui, e essa característica é reflexo de uma aceleração na direção contrária ao vetor velocidade, ou seja, que sempre terá aceleração centrípeta, mas a aceleração tangencial, que favorece o acréscimo ou a diminuição do vetor velocidade, muda do ponto D ao ponto E e ao ponto F. O exercício 8 diz que um veículo com velocidade constante de 25 metros por segundo movimenta-se na linha reta como visualiza-se nessa imagem, uma linha reta localizada segundo esse sistema de referência ou esse plano cartesiano na posição y constante equivalente a 50 metros, paralela ao eixo x. Realizar a descrição do movimento em coordenadas polares, ou seja, se o veículo está nessa posição, mas ainda assim apresenta um deslocamento de esquerda para a direita com uma velocidade constante de 25 metros por segundo, qual será a sua distância em relação ao observador, à origem, e como caracterizar a sua direção, pois inicialmente a pessoa tinha que olhar um pouco para a esquerda, passando pela frente e posteriormente finalizar olhando para a direita, segundo essa imagem. Como representar a mudança da sua direção e quão distante está em relação ao próprio observador? Em outras palavras, as suas coordenadas polares. Começando pelas grandezas do movimento, inicialmente se tem uma posição x qualquer. Aonde que estava não tem importância, mas você pode deixar aberta qualquer valor x e zero inicial. A sua posição em y permanecerá constante, com base à informação do problema, 50 metros. A sua velocidade em x será sempre a mesma, uma velocidade constante em módulo e direção de 25 metros por segundo.
E a velocidade em y, em virtude de que sempre estará na mesma posição em y, a sua velocidade será nula. Continuando, discriminando as grandezas do movimento, a aceleração em x, nula, e a aceleração no eixo vertical, nula também. As equações do movimento poderão expressar a posição em relação ao tempo, e nesse caso, usar-se a expressão ou a segunda equação da cinemática que nos permitirá expressar a posição no eixo x como sendo um acréscimo constante em relação ao tempo, mas a posição inicial que tinha o objeto quando começou-se o registro cronológico. Na verdade, esse valor de x0 é arbitrário, mas ainda assim é qualquer informação. Consideraremos essa informação para uma posterior análise. E a posição no eixo y é uma constante, ou seja, não tem velocidade, não tem aceleração, a sua posição em y sempre será 50 metros. Com base nessas duas informações, qual será a distância se se conhece a sua posição, que varia em relação ao tempo, e a sua posição em y, que é uma constante? Qual será a sua distância da caminhonete até o observador? E justamente essa é uma das coordenadas polares. Essa distância calcular-se mediante o teorema de Pitágoras, onde a componente em x, ou a coordenada em x ao quadrado, representaria, segundo o teorema de Pitágoras, um dos catetos do triângulo retângulo, e a posição no eixo y ao quadrado, o outro cateto. A hipotenusa, nesse caso, faz alusão a ser a distância desde o observador até a caminhonete, portanto, sempre será um valor positivo, e essa distância, essa coordenada radial, que depende do tempo, em virtude que a posição no eixo x também depende do tempo. E a sua direção, como poder calculá-la? Nesse caso, voltando à imagem anterior, podemos relembrar que é a direção em relação ao eixo y, ou seja, que é a razão das coordenadas y e x, o x com y, podemos expressar a direção mediante ou a função trigonométrica inversa da tangente, ou seja, arcotangente. E dessa razão, arcotangente da sua posição em x em relação a y. Reparem que está ao contrário. Justamente, tínhamos visto anteriormente que era y com x, a razão, mas nesse caso é o ângulo em relação ao eixo y, ou seja, que é o cateto oposto ao ângulo, é a posição em x, e o cateto adjacente ao ângulo que está em relação ao eixo y, o que tem do lado do ângulo é a própria informação no eixo y, a sua posição constante ao longo do eixo y. Para poder visualizar o comportamento dessas funções, bastará pôr-lhe um valor específico da posição inicial, de onde partiu, e nesse momento começa a se registrar o movimento, visto que se a posição inicial fosse menos 125 metros, ou seja, a esquerda do observador, o observador estaria observando ou visualizando a caminhonete a uma distância próxima de 134 metros, numa direção à esquerda, ou seja, negativa. Estaria dizendo que esse ângulo teve que visualizar para a esquerda do seu movimento, ou da sua frente, do seu eixo vertical, do seu eixo y, perdão. A esquerda, negativa, e direita, positivo, como se mostra essa direção, tendendo ao final da observação a um ângulo próximo a π-meios, ou seja, 90 graus. Quando, justamente, se o tempo aumentasse ainda mais, a distância começa a aumentar de maneira linear, mas há um momento de transição onde a distância menor é equivalente a 50 metros no instante de 5 segundos, onde o ângulo de visão é justamente na sua frente a 0 graus ou 0 radianos, e a partir desse instante essa curva começa a ficar plana, justamente porque o termo linear ao quadrado torna-se muito maior que essa constante, e a raiz quadrada desse termo linear ao quadrado é justamente o termo linear. Terá o comportamento, quando o tempo for muito grande, um comportamento linear. E se afasta-se ainda mais o tempo, observa-se que a sua direção tenderia assintoticamente ao valor de 90 graus. Ou seja, por mais distante que esteja, é quase a 90 graus, mas nunca será equivalente a 90 graus.
Com base nas duas equações que descrevem a distância e a direção em relação ao tempo, poder-se calcular a velocidade, ou seja, qual será a variação da distância e qual será a velocidade angular, a velocidade radial e angular, e derivando essas expressões, tem-se justamente esse comportamento. Há uma mudança abrupta e justamente muito rápida quando está muito próximo do observador, é a velocidade radial. E o ângulo também varia muito rápido em relação quando o veículo está justamente o mais próximo do próprio observador. Isso implica que a pessoa, nesse lapso, em torno de 5 segundos, ou nesse intervalo temporal, deverá variar a sua visão muito mais rápido. Mas fora disso, varia o seu ângulo ou a sua visão, movimentando ou rotacionando a sua cara, os seus olhos, com um ângulo que varia bem sutil em relação ao tempo. Isso implica essa tendência quase constante. E a aceleração? Qual será a taxa de variação, a segunda, em relação ao tempo, do vetor posição, da distância radial? Então, a aceleração, enxerga-se que existirá uma mudança altíssima, justamente quando está muito próximo ao observador, e essa aceleração implicará uma mudança também da direção do ângulo de observação. Então, será um acréscimo, aumenta muito rápido, passa pela origem, passa pela frente do observador, e depois disso continua aumentando, mas chega uma hora em que já não variará a sua velocidade de observação, já não terá uma aceleração angular que terá um valor considerável. Continuando com a descrição, analisaremos esse fenômeno, o movimento de um projétil. Observa-se o lançamento de uma bola de canhão, atinge uma altura, percorre uma distância, dura um tempo no ar. Como poder caracterizar todo esse movimento com base nas informações que temos aprendido até as aulas de hoje? O movimento de um projétil se diz que é um movimento que acontece num plano onde foi disparado esse objeto, com o plano onde está o vetor velocidade. A sua trajetória dependerá justamente dessa grandeza inicial e da aceleração. Nesse caso, só existe aceleração no eixo vertical, e justamente essa é a aceleração da gravidade, cuja direção é contrária ao eixo vertical, a direção do crescimento do eixo vertical, implicando ou fazendo alusão a esse sinal negativo. E no eixo X, o movimento sem aceleração, portanto a sua velocidade ao longo do eixo horizontal sempre será a mesma, será uma constante. Pensemos no caso de um jogador de futebol chutando uma bola. No instante inicial do chute, a velocidade, o vetor velocidade inicial tem um determinado módulo e uma direção. Com base a essa direção do lançamento e o módulo do vetor velocidade, poder-se calcular as componentes do movimento ou as componentes da velocidade ao longo do eixo horizontal, do eixo X, e ao longo do eixo vertical, do eixo Y. Como poder caracterizar essa trajetória que realiza esse projétil? Qual será a sua máxima altura? Qual será o seu máximo alcance? O tempo que tarda no ar até colidir de novo com a superfície? Sempre quando desprezemos por completo o arrasto, o atrito com o ar. Qualquer classe de efeito que o ar lhe forneça essa bola será desprezado. E nesse momento, qualquer objeto será assumido como sendo um ponto, justamente. Por mais que seja uma bola, é um ponto que desloca-se no espaço, no plano X e Y, e esse ponto terá coordenadas. Mas a velocidade, se varia em módulo e direção, é como consequência dessa aceleração da gravidade, que da sua direção é de cima para baixo. No eixo horizontal, a velocidade é uma constante. Mas como a velocidade no eixo vertical varia em intensidade, em módulo, se diz que eleva a noção dessa mudança de direção no vetor velocidade. Mas como os movimentos poderiam ser analisados de maneira independente, em virtude que só existe aceleração no eixo vertical, portanto o movimento na vertical é idêntico a ter um lançamento
do objeto com a velocidade inicial, que será a componente no y na velocidade inicial, atingindo uma altura máxima, justamente quando sua velocidade na vertical é nula, e posteriormente caindo de novo, retornando até a superfície. E o movimento constante no eixo x, pelo fato que a aceleração no eixo x é nula, ou seja, só existe uma aceleração e essa aceleração é perpendicular ao eixo x. Essa aceleração é a aceleração da gravidade. Isso implica que a velocidade no eixo x seja constante, a velocidade no eixo y poderá ser nula, atingindo a altura máxima e posteriormente aumentando negativamente, caindo. Caracterizando essa trajetória, mas começando pelas grandezas iniciais, tem-se a velocidade com a qual foi chutada ou lançado esse projétil. Conhece-se a sua posição no instante inicial, 0 metros no eixo x, 0 metros no eixo y, partiu da origem. A sua velocidade, decomposta ao longo do eixo horizontal e vertical, está associada no eixo horizontal com o cosseno de θ, o cateto adjacente ao ângulo θ0, e na vertical o cateto oposto a esse mesmo ângulo, vezes o módulo do vetor velocidade, implicando numa velocidade em metros por segundo, mas que dependerá desse ângulo do lançamento. A aceleração no eixo x, sendo discriminada como nula, ainda assim escrevendo-a, e no eixo y, sendo equivalente a menos o valor da gravidade, onde a gravidade tem um módulo de 9,80 metros por segundo. Com base nessas grandezas físicas que caracterizam inicialmente o movimento do projétil, a ideia é calcular a altura máxima. Justamente a altura máxima é atingida, ou será atingida, quando sua velocidade no eixo vertical seja nula. Ou seja, haverá um deslocamento, de tal forma que não tem importância o tempo, não vamos calcular inicialmente o tempo, mas nessa situação, quanto haverá de se deslocar nessa expressão geral para que a velocidade no eixo y seja realmente nula. Nesse caso, substituindo os valores, tem-se que a velocidade no eixo y resulta sendo nula, partindo de uma velocidade no eixo y diferente de zero, e há um deslocamento. Esse deslocamento, deta de y, expresso por extenso é a posição da altura máxima menos a altura inicial. Mas como a altura inicial é nula, partiu da superfície, então o deslocamento no eixo y será equivalente à altura máxima. Dessa forma, expressando essa equivalência completa, onde escreve-se por extenso a velocidade inicial no eixo y como sendo o módulo do vetor velocidade vezes seno ao quadrado do ângulo do lançamento, menos 2 vezes a gravidade e a altura máxima. Isolando a altura máxima dessa equação, obtém-se que a altura máxima será equivalente à razão do módulo da velocidade ao quadrado dividido por uma constante, 2 vezes a gravidade vezes o seno quadrado do ângulo do lançamento. Como interpretar fisicamente essa informação? Vamos supor, inicialmente, que se faz uma análise em relação à velocidade. Visualmente, podemos dizer que a altura máxima é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, que se por algum motivo o lançamento acontece com a velocidade inicial o dobro de uma anterior, se diz que a altura quadruplicará. Se o triplo de alguma anterior, nonificará, ficará 9 vezes maior, e assim por diante. Mas se fazemos uma análise um pouco diferente, supondo que existe algum fuzil, alguma arma, alguma pistola, algum objeto que faz um disparo e que garante que a velocidade dessa munição ou dessa ogiva sempre seja a mesma, sempre seja a velocidade inicial, não se pode mudar. O que se realmente podemos ou se poderia mudar é a direção do lançamento. E com base nessa direção do lançamento, qual será a altura máxima? Pensemos no caso mais simples, o caso trivial, o ângulo zero. O seno de zero é zero, mas também não tem senso fazer aquilo, pois disparar horizontalmente significa que nunca atingirá uma altura máxima. Mas se você faz um disparo a 90 graus, talvez não tenha muita graça, pois a bala poderia cair sobre a mesma pessoa que disparou, mas nessa situação, seno de 90, o máximo valor obtido é 1,
ou seja, que será equivalente a essa constante de Gauss. A altura máxima será a maior de todas possíveis em relação à variação do ângulo. Mas em relação a esse ângulo, para ter uma noção bem mais ampla, pensemos nesse quadrante onde está uma parte de uma circunferência unitária. E o seno do ângulo θ representa a altura desse ponto. Ou seja, que a posição do ponto na vertical, quando o ângulo for 0, será 0. Quando seja 90 graus, será a máxima 1. E dependendo das posições intermediárias, ângulos intermediários, o valor dessa posição vertical será maior que 0 e menor que 1. Justamente nesses ângulos está o lançamento de um projétil. Mas qual será o ângulo que fornecerá a máxima altura possível, a maior altura máxima? A resposta também é trivial. Será o ângulo de 90 graus, mas o lançamento será para cima e voltará de novo aonde foi lançado. Continuando com a análise, qual será o tempo em atingir essa altura máxima? Quanto tempo lhe levará a esse projétil em atingir a sua máxima altura? Para aquilo, comecemos dizendo a condição da altura máxima. A velocidade nesse ponto específico, no eixo y, é nula. Parou por completo no eixo vertical, embora no eixo x esteja se deslocando. A velocidade em função do tempo podemos calcular mediante a equação número 1 da cinemática, como tínhamos mencionado anteriormente. A mudança de velocidade está associada com um determinado tempo. Se conhece-se a aceleração na vertical, que é justamente a aceleração da gravidade, e a velocidade final mudou, mas sendo zero, qual será o tempo nesse instante em atingir a altura máxima, esse tempo 1, sabendo que partiu com uma velocidade diferente de zero na vertical? Isolando o tempo 1, tem-se que o tempo será equivalente a essa razão da velocidade pela gravidade, e dependendo do seno do ângulo do lançamento. Supondo mais uma vez que a velocidade do lançamento seja constante, a única informação que se poderia variar é o ângulo do lançamento. E mais uma vez voltamos muito similar ao caso anterior, onde seno resulta ser 1, justamente quando dispara-se no ângulo de 90 graus, atingindo o maior tempo, ou será nessa situação maior tempo em atingir a altura máxima. Mas um disparo a 90 graus não é um projétil, é algo que sobe e desce. E se o ângulo for intermediário, terá tempos menores a esse máximo valor. Daí nos surge a outra pergunta: qual será o tempo em culminar o seu voo, o tempo de voo? Ou seja, em chegar mais uma vez, ou em chegar à superfície, onde a altura é 0,0 metros. Partiu desde a superfície, subiu e desceu 0,0 metros. Poderíamos pensar o tempo de voo como se fosse na própria disciplina do atletismo, do lançamento de dardo, que o atleta joga o dardo pelo ar e justamente finaliza o seu voo quando o dardo enfia-se sobre o campo, sobre a grama. Quanto tempo lhe levará a esse objeto voar e justamente atingir a altura 0 metros? Qual será o seu deslocamento? Bom, no deslocamento, com base na segunda equação da cinemática, em relação ao tempo para o eixo vertical, uma expressão em geral, mas para o eixo vertical será: deslocou-se e voltou a uma posição 0 na altura, partiu uma posição 0 na altura, tem uma velocidade inicial e a aceleração no eixo vertical é a gravidade negativa. Esse tempo de voo, qual deverá ser o seu valor, quanto valerá, de tal forma que ao substituí-lo nessa expressão resulte ser 0. Há uma solução matemática fenomenal, magnífica. Seria dizer o tempo trivial, justamente um instante 0 segundos, pois 0 vezes alguma informação e 0 vezes outra informação será 0 mais 0, 0, equivalente a 0. Não tem graça. Mas também tem uma interpretação física, pois justamente no instante inicial a sua posição era 0. Qual será o outro instante em que isso também possa ser satisfeito? Ou será satisfeito? Esse outro instante obtém-se quando elimina-se dessa equivalência
essa solução trivial e justamente é simplificando o tempo à esquerda e à direita, eliminando uma potência do tempo e eliminando esse tempo de cá. Ou seja, deixando de fora a solução trivial, não será o zero, será outro valor. É isolando dessa equivalência o tempo de voo, obtém-se que o tempo de voo é 2 vezes a velocidade inicial dividido pela gravidade, vezes seno do ângulo do lançamento. Qual será a relação entre essas duas expressões? A princípio, a única diferença que tem-se visualmente é um 2, que está multiplicando. Agora, a interpretação física é dizer que o tempo de voo completo será equivalente ao tempo de subida até a altura máxima, mais o tempo de descida da altura máxima até a superfície. Ou seja, gastando o mesmo tempo em subir, será o mesmo tempo em descer, implicando que o tempo de voo seja 2 vezes o tempo em ascenso até a altura máxima. E qual será o máximo alcance desse projétil, a máxima distância horizontal atingida em relação ao ângulo do lançamento? Para responder a essa pergunta, tendo presente o tempo de voo e dizendo que o seu máximo alcance é somente atingível quando chegar de novo à superfície, quando a sua posição na vertical é 0 metros e finaliza o voo, o deslocamento horizontal dependerá de algumas informações que já temos anteriormente. Qual será a sua posição final? Nesse caso, a posição máxima, o seu máximo alcance. Tendo presente que partiu da origem e não tem aceleração, somente expressar-se essa posição x máxima em relação à velocidade e o tempo de voo, que já foi calculado anteriormente. E, portanto, podemos substituir esse tempo de voo e escrever por extenso completo o que é a velocidade inicial no eixo x, associado com cosseno de θ zero do lançamento. Mas nessa situação podemos simplificar essa expressão à direita, pois tem-se 2 elementos que dependem do ângulo, o cosseno e o seno. Poderão ser simplificados mediante a seguinte identidade trigonométrica, onde o seno de 2 vezes o ângulo θ será equivalente a 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. E tendo 2 presentes, o 2 que está aqui presente multiplicando o seno e o cosseno de θ zero, podemos simplificá-lo e dessa forma obter-se a expressão do máximo alcance, aonde dependerá dessa razão, dessa constante, se a velocidade inicial, seu módulo fosse sempre a mesma, da velocidade inicial ao quadrado, dividido pela gravidade, vezes seno de 2 vezes o ângulo do lançamento. E daí surge uma pergunta bastante curiosa. Se o tempo máximo e a altura máxima, se a altura máxima e o tempo em atingir essa altura máxima atingiam o seu máximo valor possível, quando o ângulo era 90, nesse caso, qual será o máximo alcance? Qual será o valor do ângulo θ zero para que a distância horizontal, o máximo alcance, seja o maior de todos? Aí podemos fazer, como consequência dessa pergunta, podemos fazer o seguinte raciocínio. Implicaria que o argumento completo da função seno seja igual a 90, pois seno de 90 é 1, o máximo valor. Nesse caso é o argumento, mas é 2 vezes θ, ou seja, que seria metade de 90, e a metade de 90 é 45 ou π4. Nesse caso, um lançamento a 45 graus garante que seja o seu máximo alcance horizontal. E por quê? Fisicamente, podemos responder essa pergunta com base nessa imagem, um esquadro de 45 graus, ou seja, um triângulo isósceles, 2 lados iguais e um maior que a hipotenusa, aonde o ângulo de 45 graus para o vetor velocidade inicial garante que não haja uma eleição ou uma prevalência ou uma, sei lá a palavra como se diga, uma vantagem de um movimento mais rápido horizontal ou um movimento mais rápido na vertical. Pelo menos o ângulo de 45 graus garante a equidade. Ambas velocidades, ambas componentes da velocidade, tanto no eixo x como no eixo y, serão as mesmas em módulo. Ou seja, que é um movimento que não tem não está a favor de subir muito rápido, mas também não está a favor
de deslocar-se horizontalmente muito rápido. Em ambas direções, a velocidade será a mesma, em virtude que o ângulo do lançamento é de 45 graus. Em retrospectiva, tem-se a altura máxima, dependendo da direção ou do seno do ângulo do lançamento ao quadrado. Se a velocidade, e lhes lembro de novo, se a velocidade do lançamento fosse uma constante. Nesse caso, seno quadrado de θ entre 0 e 90 graus, mas nunca sendo igual a 0 e nunca sendo igual a 90, tem esse comportamento, essa curva. O seno de θ para o tempo de voo. Se diz que o tempo é máximo de voo justamente quando o lançamento é na vertical. Mas não tem graça nenhuma mandar um objeto para cima e posteriormente descer e pretender que aquilo é um projétil. É um projétil que mata a própria pessoa que o jogou. E continuando o seu máximo alcance. O máximo alcance tem um comportamento visual, o seno de 2 vezes θ, um comportamento simétrico em relação ao ângulo de 45 graus. Ou seja, que o máximo alcance será justamente no ângulo de 45, mas também esses alcances serão idênticos se o ângulo fosse de 40 em relação ao ângulo de 50, se fosse de 30 e o ângulo de 60, se fosse de 20 e o ângulo de 70, de 10 e 80, de 5 e 85, e sempre tem esse valor simétrico em relação ao ângulo de 45. Visualmente, poderíamos dizer que em diferentes lançamentos de 15, 30, 45 graus, o ângulo de 45 fornece o máximo alcance horizontal, aumenta o tempo no voo, e se chegasse a aumentar ainda mais o ângulo, aumenta mais o tempo de voo, aumenta a altura máxima, mas o alcance recua, diminui, equivalente de 30, e 75 passa mais tempo voando e atinge uma maior altura máxima, mas o seu alcance é equivalente ao lançamento de 15. Podendo também ser visualizado em diferentes valores de 10 em 10, onde o lançamento de 10, 20, 30, 40, 45 graus, 50, 60, 70, 80 e 89, onde o lançamento de 30 já caiu, de 40 demora mais em cair, e quanto maior seja o ângulo, mais tempo durará voando. O alcance de 50 é equivalente a 40, de 70 é equivalente a 30, de 80 é equivalente a 20, 80 é equivalente a 10, e 89 deslocou-se muito pouco horizontalmente. Como o movimento no eixo horizontal é completamente independente do eixo vertical, nessa imagem registra-se essa afirmação. É uma imagem obtida mediante uma luz estroboscópica, onde pisca, faz os lampejos em determinados instantes, e registra-se nessa foto os instantes, os diferentes instantes temporais aonde está o objeto, partindo da mesma posição, mas um em queda livre e o outro sendo mexido ou lançado horizontalmente, fazendo essa trajetória, mas ainda assim caindo na vertical, apresentando a mesma posição vertical em relação a essa primeira bola que caiu em queda livre. Nesse vídeo se escuta ao uníssono o movimento das bolas. No mesmo instante atingem a superfície. Qual será a equação que descreve o movimento do projétil? Para aquilo, comecemos o caso mais geral. Existirá algum objeto caracterizado por essas duas coordenadas iniciais, x0 e y0. Esse objeto tem uma velocidade inicial caracterizada por esse vetor, velocidade inicial, cuja direção em relação ao eixo x está dada por esse ângulo θ, 0. Qual será a equação que descreve o movimento? Para aquilo, comecemos com as grandezas que caracterizam a sua posição. As coordenadas iniciais, a velocidade inicial no eixo x, uma componente da velocidade associada com o cosseno de θ0, no eixo y associada com seno de θ0, a aceleração no eixo x, nula, e a aceleração no eixo y,
o valor negativo da gravidade, equivalente a 9,80 metros por segundo ao quadrado. As equações do movimento, comecemos pelo movimento no eixo x, é um movimento constante, uniforme, não tem aceleração, portanto dependerá da posição inicial e da velocidade com a qual esse movimento horizontal começou, vezes o tempo. Na vertical, se existe uma aceleração, e aqui peço desculpas, é o negativo do valor da aceleração da gravidade. Parte de uma altura, tem uma velocidade inicial diferente de zero e tem uma aceleração negativa, menos a gravidade, ou seja, negativo o meio da gravidade. Expressando o tempo de voo que dura voando em função do deslocamento horizontal, ou seja, com base na primeira equação, poder-se expressar o tempo em função do deslocamento horizontal e em relação a essa velocidade horizontal, que é uniforme, é constante, sempre será a mesma. Se diz que esse tempo expressar-se mediante essa razão, quanto deslocou-se em relação ou tendo presente a sua velocidade horizontal. E quando substitui-se essa informação na equação 2, por mais que esteja expressa a posição vertical em relação ao tempo, mas o tempo em relação ao seu deslocamento, ou a diferença da posição em relação à posição inicial em x, tem-se nessa situação que é justamente esse termo a ser substituído, o tempo e o tempo ao quadrado. Lembrando-lhes que aqui é o sinal negativo. Mas arrumando essa expressão, simplificando alguns elementos, a velocidade e juntando funções trigonométricas, poder-se expressar, com o sinal negativo, a equação da trajetória no plano cartesiano descrita pelo lançamento de um projétil, onde tem um comportamento quadrático em relação ao x, um comportamento à primeira potência em relação ao x e um comportamento de uma constante. E mediante essa equação, lembrando-lhes que aqui o sinal negativo, é uma equação quadrática, ou seja, o gráfico de uma equação quadrática é uma parábola. Isso implica porque às vezes o lançamento dos projetos seja chamado de lançamento parabólico, pois a trajetória que realiza no ar é justamente uma parábola de concavidade negativa, pois a aceleração na vertical é negativa, a gravidade negativa, uma concavidade para baixo, e dependerá a sua altura máxima dessa informação que está aqui presente, do lançamento e da informação onde foi lançado, desde que altura inicial lançou-se esse projétil. E com base nessa informação atingirá uma altura máxima. Como se visualiza justamente nessa imagem? Um jogo de mesa, um ping-pong, onde o registro estroboscópico nessa foto, se poderia ver que a pessoa da direita fez o lançamento inicial, mandou a bola para cima e bateu. Pá, foi bem rápido. O outro respondeu. A trajetória realizada é uma parábola. Ricocheteou é outra parábola com velocidade um pouco menor. À medida que faz os ricocheteios, a velocidade diminui a uma absorção de velocidade, uma diminuição do modo da velocidade. Posteriormente estudaremos por quê. Mas esse mesmo fenômeno acontece aqui, essa trajetória descrita por essa pessoa que pula do trampolim, onde a curva registrada não é uma curva circular, é uma curva associada a uma parábola, ou seja, à medida que cai, irá com uma velocidade maior na vertical, mas horizontalmente mantém a velocidade constante. Igual como acontece com esse pulo de uma pessoa fazendo esqui, onde a trajetória realizada é justamente uma parábola e atinge a sua altura máxima. Muito boa essa imagem. Também acontece com esse motoqueiro pulando dessa rampa e o movimento do conjunto da moto com o piloto da moto é uma parábola por completo. Um pouco mais complicado seria nesse martelo de borracha, onde a maior parte da sua massa está na ponta do martelo e não na haste, mas se analisássemos um ponto em particular, essa marcação daqui, essa marcação colorida, se registra uma curva, e essa curva sendo uma parábola. Nesse caso, implica que a um ponto, embora seja um objeto
um pouco difícil de explicá-lo, mas há um ponto que pertence a esse movimento, a esse objeto que registra um movimento parabólico completo, por mais que a haste e a ponta do martelo esteja mudando sempre de direção, de posição. Mas esse ponto desloca-se espacialmente como sendo esse ponto daqui, como sendo o conjunto completo, como sendo o centro da pessoa caindo. Outros exemplos de movimento parabólico são as faíscas quando fazem-se a solda elétrica, são os jatos do chafariz das fontes, são os jogos de artifício quando registra-se por um tempo prolongado. Repara-se que a curva das faíscas incandescentes é justamente uma parábola. E uma bola ricocheteando várias vezes, registradas estroboscopicamente, tem-se parábolas consecutivas no seu movimento, mas pelo fato de uma absorção dessa informação que está aqui no ricocheteio, a altura máxima continuará diminuindo. E essa é a chave. Qual é a chave desse movimento? Como é que esses pedreiros conseguem passar? Qual é a chave nessa posição, onde o outro parece que pega o tijolo voando, levitando? Justamente, lança o tijolo de baixo para cima para que a altura máxima esteja nas mãos do seu parceiro, ou seja, a menor velocidade nas mãos do parceiro. Um exercício de desafio. Quem deseja fazê-lo, ficará à vontade, mas esse exercício é diferente. Quem seja o primeiro em entregá-lo, ou a primeira pessoa em entregá-lo, o exercício já estará resolvido. O primeiro em entregá-lo e explicá-lo corretamente ganhará 2 pontos. A ideia do exercício é mostrar que os pontos máximos de diferentes parábolas, de diferentes lançamentos de um projétil, esse conjunto de pontos máximos satisfazem a equação de uma elipse, ou mostrar na escala, nesse gráfico agora que se está a escala, que os pontos máximos de diferentes parábolas ou satisfazem a equação de uma elipse. Mostra esse comportamento justamente aqui, de uma elipse. Qual será essa equação da elipse? Como poder mostrar? E essa é a pergunta a ser respondida. Mostrar que esses pontos de altura máxima satisfazem uma elipse. Quem deseja fazê-lo por 2 pontos, o primeiro em entregá-lo, ou a primeira pessoa em entregá-lo, ganhará sempre quando esteja correto. Se não está correto, continuará valendo até que outra pessoa, ou a mesma pessoa, ou resolva e ou explique para que todos nós saibamos como realizou o processo. O exercício 9. Uma nadadora corajosa salta horizontalmente de uma falésia. Uma falésia é um penhasco, como mostra-se nessa imagem. Como se mostra nessa figura? Determinar o valor mínimo da sua velocidade imediatamente no salto depois do topo, para que possa ultrapassar um degrau no pé do rochedo, ou seja, nessa ponta que está aqui, passar raspando, que tem uma largura de 1,70 metros e uma altura inicial de 9 metros. Abaixo estará a água. Então, 9 metros para cima. Qual será a velocidade horizontal mínima para que faça raspando esse degrau, desse penhasco, dessa falésia? Comecemos analisando esse fenômeno. E para aquilo, imaginemos que a nadadora corajosa faz um pulo e passou raspando. Qual será essa velocidade horizontal mínima? Para aquilo, expressemos inicialmente a sua posição inicial em relação a esse canto interno do degrau, ou em relação a essa posição, onde finaliza a falésia. Nesse caso, tem-se que inicialmente a sua altura era de 9 metros, mas final é de 0. Horizontalmente estava na posição 0 metros e finalizaria para ultrapassar esse penhasco, mas raspando, justamente a 1,75 metros, com uma velocidade horizontal no eixo X, uma grande incógnita por ser descoberta, e a velocidade inicial no eixo Y, nula por completo. A aceleração no eixo X, nula, e a aceleração no eixo Y, equivalente a menos a gravidade. Com base à segunda equação da cinemática, poder-se expressar o deslocamento no eixo horizontal, em virtude que não tem aceleração e a sua posição final deverá ser essa daqui partindo da inicial.
ou seja, essas duas informações sendo nulas, implicando que horizontalmente seja um deslocamento uniforme. À medida que aumenta o tempo, aumentará sua posição. E no eixo vertical, ter-se-á uma queda desde a altura máxima ou da altura inicial de 9 metros até esse degrau, 0 metros de altura, e com uma aceleração da gravidade para baixo, com a velocidade inicial sendo nula. Portanto, tem-se a segunda equação do movimento. A ideia é poder expressar justamente o tempo que demorará em deslocar-se horizontalmente, pois essa é a grande incógnita. Será que a velocidade é pequena ou é grande? Quanto tempo lhe levará a própria pessoa em cair? Qual será o tempo de queda? Como poder determinar essa informação? Basicamente, independente dessa velocidade inicial ser pequena ou grande, quanto tempo realmente durará no ar até atingir essa altura? Pois se a velocidade fosse muito pequena, poderia cair justamente sobre as rochas, e se a velocidade fosse muito grande, cairia bem na frente. Mas independente dessa velocidade, todos os polos horizontais atingirão essa altura de 0 metros ao mesmo instante. Mas quanto tempo lhe levará a fazer isso? Qual será a mudança de altura? Quanto tempo gastará? E justamente será o tempo final para que seja satisfeita essa condição, essa equação, essa posição. Dessa forma, determinar-se a altura final, o tempo final, o tempo de voo, o tempo até atingir a altura final, e nesse caso como sendo o deslocamento na vertical. E justamente trocando os valores, tem-se que deslocou-se 9 metros por completo, que será 2 vezes dado esse fator dividido pelo valor da gravidade, um tempo equivalente a 1,36 segundos. Ou seja, em um tempo, nesse lapso específico, a pessoa deverá deslocar-se essa distância, pois o movimento horizontal é uma constante, deslocar-se 1,75 metros. E o deslocamento horizontal tem que ser pelo menos 1,75. Mas qual será essa velocidade que satisfaz essa condição? Deslocando-se essa distância, conhecendo esse lapso, em 1,36, nesse instante específico, para que esteja nessa posição, a velocidade inicial deverá ser justamente associada a essa razão da distância pelo tempo, unidades de velocidade, de 1,29 metros por segundo. Essa será a velocidade mínima. E justamente a interpretação desse problema 9, esse exercício 9. Fisicamente, planteia-se o caso limiar. Mas se a mulher corajosa tem uma velocidade de 1,30 ou 2 metros por segundo, garante por completo que superará esse obstáculo. Mas o mínimo será essa informação de 1,29 metros por segundo. O exercício 10. Um avião de resgate envia suprimentos para uns montanhistas que estão a 235 metros abaixo do avião. Como se visualiza, ou o avião está a 235 metros para cima, ou os montanhistas 235 metros para baixo. A informação é a mesma. Se o avião viaja a uma velocidade de 250 km por hora, quão distante deve realizar seu lançamento em queda livre para ser recebido? Supondo que deixa cair a caixa com os equipamentos, os suprimentos, qual será a distância mínima anterior horizontal para que, caindo em queda livre, possa fazer essa trajetória e atingir justamente os suprimentos aos montanhistas? B. Supondo que em vez do inciso anterior o lançamento acontece a uma distância horizontal dada de 425 e mantendo a mesma velocidade horizontal de 250 km por hora. Qual deveria ser sua velocidade vertical do lançamento? Nesse caso, com base nas informações, ou lançar para cima a caixa ou lançar para baixo a caixa? Qual é o módulo da vetor velocidade e a direção quando se faz o lançamento?
justamente, ou para cima ou para baixo, qual será o seu módulo e qual será a sua direção. Qual das duas opções será a válida para que possa atingir a caixa dos suprimentos aos montanistas? Comecemos pela parte A. Tem a velocidade constante, e essa velocidade 250 km por hora, com uma posição inicial em relação aos montanistas, se diz que está uma distância x desconhecida, que é a grande incógnita, quantos metros antes dos montanistas deveria ser lançada a caixa para que em queda livre lhes atinja, sabendo que parte de uma altura inicial em relação aos montanistas 235 metros, a posição final deverão ser os próprios montanistas, ou seja, nesse caso, os montanistas são o referencial. A velocidade no eixo X transformada no sistema internacional em metros por segundo é equivalente a 69,44 metros por segundo. E a velocidade na vertical, em queda livre, é deixar cair do repouso, 0 metros por segundo. A aceleração no eixo X, nula, e no eixo Y, o valor negativo da gravidade. Quanto tempo ele levará em cair? Essa é uma boa pergunta. Quanto tempo gastará o objeto cair e percorrer esses 235 metros na vertical? Qual será esse tempo final que satisfaça essa condição? Mas alguns elementos dessa expressão que são fáceis de expressar. Por exemplo, a velocidade inicial, nula. Nesse caso, a altura final também nula. O tempo final, podemos determiná-lo justamente passando a altura inicial para a esquerda, eliminando o negativo e isolando o tempo final. Tem-se que o tempo final dependerá da altura inicial, ou, em outras palavras, será proporcional à raiz quadrada da altura inicial e é inversamente proporcional à gravidade, à raiz quadrada da gravidade. Substituindo numericamente os valores, tem-se um tempo, um instante de 6,92 segundos. Gastará esse tempo. Ou seja, que se gasta esse tempo, qual será a distância antes dos montanistas para que nesse lapso específico de 6,92 segundos percorra uma distância, sabendo que sua velocidade horizontal é de 69,44 metros. A distância prévia ao lançamento qual será? Será calculada justamente com o deslocamento horizontal. Não tem aceleração. A grande incógnita é a distância horizontal, mas sabe-se que atingiu os montanistas nesse instante específico, conhecendo a velocidade inicial no eixo horizontal. Nesse caso, a distância horizontal será negativa, pois nessa descrição será à esquerda da imagem, ou dizendo que previamente deveu lançar antecipando-se aos montanistas 480 metros com 52. Ou 480 metros e 52 centímetros, para ser mais exatos, antes da posição dos montanistas, e esse antes associado com esse sinal negativo. Continuando com a parte B. No outro caso, tínhamos obtido que se a distância é de 480 em queda livre, e se por acaso esqueceram de ter esse valor 480 e justamente estão a 425, uma distância mais próxima, qual será a opção de chance? Ou mandar o objeto para cima ou mandar o objeto para baixo, para que possa atingir aos montanistas. Nessa situação, a distância prévia é de 425. É um pouco próxima ao valor obtido anteriormente. A altura inicial continua sendo a mesma, 235. A posição final, a posição dos montanistas, a velocidade horizontal continuará sendo a mesma, mas a velocidade na vertical é a grande incógnita. Qual será? Não sei, mas podemos determiná-la e é a grande incógnita do problema. E a aceleração em ambos eixos, igual que o caso anterior, x no eixo x nula e no eixo vertical, sendo o valor negativo da gravidade. Quanto tempo terá para cair? A pergunta é um pouco diferente. Quanto tempo terá para cair? Pois está a uma distância próxima de 425. E quanto tempo lhe levaria horizontalmente deslocar-se essa distância? Horizontalmente. Pois, nesse caso, a ideia é que caia justamente horizontal e na vertical, atingindo esses montanistas. E não antes nem depois. Então, terá, segundo essa distância, já menor ao caso anterior,
terá um tempo específico final, sendo na posição final nula, o tempo que teria até cair, exatamente como a razão da posição inicial pela velocidade inicial, isolada dessa equivalência, um instante 6,12 segundos, um pouco menor que o caso anterior. Tem menos tempo, pois está a uma distância horizontal mais próxima. Com menos tempo, aí qual seria a chance? Mandar o objeto para cima ou para baixo? Não se sabe, mas fisicamente podemos mostrar qual será a opção correta, mediante a análise do movimento vertical. E na vertical, deverá se deslocar essa informação, desde a altura inicial até a altura final, sendo nula. Sendo que a velocidade inicial no eixo y não se conhece, mas a sua aceleração sim se conhece. E isolando essa informação, justamente a velocidade inicial no eixo y, tendo presentes que a altura é nula, e fazendo o processo algébrico, mostra-se essa equivalência. A velocidade inicial do lançamento dependerá da razão do tempo, do recíproco do tempo, 1 dividido pelo tempo final, dado esse elemento menos a altura inicial. Muito bem. Agora, substituindo os valores, implicará que seja uma velocidade negativa, cujo valor é de 8,41 metros por segundo, cuja interpretação física é fazer o lançamento para baixo na vertical. Em outras palavras, ficou tarde demais, está muito próximos. Qual é a opção mais viável para fazer-lhes chegar os suprimentos aos montanistas? Mandá-lo para baixo. É a resposta. E justamente mandado para baixo implica esse sinal negativo. O módulo do vetor velocidade inicial dependerá da informação inicial no eixo x e da informação obtida anteriormente no eixo y. E mediante o teorema de Pitágoras, tem-se uma informação de velocidade inicial com módulo um pouco maior. Um pouco maior em virtude que 8 é muito pequeno em relação a 69 e predomina mais a velocidade no eixo horizontal. Ou seja, que não tem que ser um lançamento muito brusco, é simplesmente mandar para baixo inicialmente com uma velocidade não muito gigante, muito rápida, de 8,41 metros por segundo. E a sua direção em relação ao eixo horizontal determinar-se mediante o ângulo do lançamento, com base a função trigonométrica inversa arcotangente. O ângulo, o valor do ângulo será associado ao módulo da velocidade inicial no eixo y dividido pelo eixo x. A razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. E com relação ao eixo x, se diz que o ângulo será para baixo e o valor da inclinação do vetor velocidade inicial, da sua direção em relação ao eixo horizontal, para baixo será de 6,90 graus. Se me faço entender, é a informação que tem-se, justamente o que mostra ser essa imagem. É a opção correta, mas com um ângulo muito pequeno, 6,90. Nessa animação, tenta-se mostrar essa informação. Deixa-se cair, bom, com velocidade na vertical inicial nula. Se fosse diferente, o helicóptero muito mais baixo, a uma distância menor, mais próxima horizontalmente. Se o helicóptero estivesse se deslocando de baixo para cima, a trajetória é diferente, a distância horizontal é diferente, o tempo de voo é diferente. Então dependerá da posição inicial do lançamento. E se estivesse descendo uma velocidade inicial para baixo, que é o caso obtido do problema anterior no inciso B. Esse exercício 11 é um exercício bastante teórico, mas ao mesmo tempo muito útil para a interpretação do movimento dos projéteis ou movimento parabólico. Um macaco escapa do jardim zoológico e sobe a uma árvore. O guarda do zoológico tenta em vão fazê-lo descer e atira um dardo tranquilizante na direção do macaco. O animal larga o galho no mesmo instante em que o dardo é disparado. Mostrar que o dardo invariavelmente atinge o macaco desde que o
canse antes que o animal chegue ao solo e fuja. Quem mostre fisicamente esse exercício 11 passo a passo, quem seja a primeira pessoa em mostrar que a bala sempre atingirá o macaco, independente da velocidade do disparo, mas sempre o atingirá a uma altura maior que o solo, ou maior ou igual à altura do solo, terá 2 pontos a mais que somará para a média das provas. A ideia será mostrar aquilo, mas experimentalmente está bem... a ideia será demonstrar aquilo. Mostrá-lo está mediante essa experiência no laboratório, onde há diferentes equipamentos, há um canhão, há um macaco sujeito com uma chapa metálica, idêntica àquela que se usa nas fechaduras magnéticas das portas, e o dispositivo eletrônico que detecta o disparo e nesse momento desliga a sujeição do macaco na parte superior para deixá-lo cair. Alinha-se a direção do lançamento, põe-se o projétil, impulsiona-se ou comprime-se essa mola, comprime-se a mola e põe-se o projétil. Sempre morrerá. Com base na explicação do dia de hoje, finalizamos e nos veremos numa próxima aula.